Fantástico. Muito boa tarde a todos, e muito obrigado, Marta, por dar-se o tempo de participar no mais um webinar da AMAS. Esta é a nossa oitava edição e hoje teremos um tema bastante interessante e é o primeiro tema da astrobiologia, em particular. O tema é aliados invisíveis. Então, bem interessante. A Marta é investigadora e professora na State K Laboratory of Lunar and Planetary Science da Universidade de Macau. Macau é um país da Ásia, acho que bem próximo da China. E, incrivelmente, a parte da população fala português, e, por sorte, a Marta também fala português. Ahm, então, neste webinar, a Marta vai falar sobre os fungos, se os fungos podem ser aliados. Nós não podemos vê-los a olho nu, acredito, mas eles podem ser usados em aplicações de sustentar a vida fora da Terra. Ahm, então, a Marta desenvolve a investigação na área da microbiologia, astrobiologia, exploração espacial, centrando-se no estudo de micro-organismos, como pode imaginar, em ambientes extremos. Então, acredito que é no espaço ou em ambientes bem frios, se calhar bem quentes. Vamos entender melhor ao longo do webinar. E neste webinar, basicamente, nós vamos falar sobre esses organismos, os fungos, e como eles sobrevivem em condições extremas e, por causa da sua capacidade de sobreviver a esses ambientes extremos, como é que nós podemos aproveitar essa habilidade que eles têm para sustentar a vida fora da Terra, em explorações, em o homem, por vezes, tem que ir para a Lua, se calhar ir para outros planetas e tudo mais. Então, obviamente, essa é apenas pequena parte do que nós vamos falar hoje. E muito obrigado mais uma vez, Marta. Acho que pode começar. Sim, posso começar. Muito obrigada, Vasco, pelo convite. Muito obrigada por me deixarem falar um pouquinho do meu trabalho. Obrigado. Ah, Pronto, eu vou refazer um pouquinho de novo a apresentação. O meu nome é então Marta Simões, Marta Filipa Simões. Vou-vos falar um pouquinho de fungos, sim, mas vou começar por falar de Macau. Eu sou então professora universitária e investigadora no Laboratório Estatal Chinês de Ciências Lunares e Planetárias, em Macau, na Universidade de Ciências e Tecnologias de Macau. Ahm, Normalmente as pessoas não têm muito noção, ou nem todas as pessoas têm noção onde é que fica Macau. Macau é uma cidade que fica no sul da China e tem muita influência portuguesa, sim. Nós vemos a influência portuguesa na arquitetura, na comida, nas ruas, nas placas dos nomes das ruas que estão sempre escritos em português e em chinês, nos azulejos dos diferentes prédios e edifícios, mas não se ouve muito português nas ruas. De qualquer das maneiras, Macau é a região mais densamente povoada do mundo, porque Macau é pequeno, tem cerca de 32, quase 33 quilómetros quadrados e cerca de 700 mil pessoas. Esta informação é capaz de não estar muito correta, é capaz de já estar ligeiramente atualizada, mas é à volta disto. Tem muita influência portuguesa ainda visível, porque foi uma colónia portuguesa, manteve-se sob o domínio português, até a transferência para a China em 1999. É uma região administrativa especial, isto significa que é como Hong Kong, tem a sua própria moeda, tem o seu próprio sistema legal, no caso de Macau é baseado no sistema português, e gere sobre o princípio de um país e dois sistemas. Mas Macau, normalmente, principalmente para quem sabe o que é Macau, normalmente as pessoas conhecem Macau por causa dos casinos. É inclusivamente referenciada como a Las Vegas da Ásia. E, só para falar um pouquinho mais de diferenças culturais, nós tivemos há algum tempo atrás um festival muito diferente, que é o Festival dos Barcos de Dragão, que implica corridas com uns barcos bem diferentes, que são os estreitinhos, os guios, e que têm uma parte da frente em formato de cabeça de dragão. E nesta altura existe inclusive a comida especial e há uma espécie de uns bolinhos de arroz que só existem nesta altura do ano durante este festival. E estamos, nesta altura, a ter festividades de Natcha. Natcha é uma entidade, ahm, penso que está associada ao budismo, que é festejada em Macau,
O templo que vocês veem na imagem principal é o Templo de Nat Chá e é um templo pequenino, mas que fica ao lado de um dos maiores símbolos, de Macau. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. Se conseguem, eu estou a tentar apontar Consigo. para, as ruínas de uma igreja, que são as ruínas de São Paulo, e é um dos símbolos de Macau. E o Templo de Nat Chá está bem ao lado desta igreja católica, e as festividades nesta altura implicam cortejos bem coloridos, como os que estão na imagem, para festejar esta altura do ano. Por isso é uma zona bem, bem diferente, que mistura culturas completamente diferentes, mas que funcionam muito bem uma ao lado da outra. E pronto, e agora vou começar a falar daquilo que eu faço. Eu trabalho na astrobiologia, na área da astrobiologia. Por trabalhar com fungos, trabalho com astromicologia e tenho normalmente foco em biotecnologia, quer clínica, quer em termos de aplicações ambientais. Mas isto só para vos contextualizar, porque eu vou falar calmamente disto tudo. E vou começar por vos falar de astrobiologia. A astrobiologia, suponho que a maioria das pessoas já tenha uma noção hoje em dia do que é, mas de qualquer das maneiras eu vou tentar explicar um pouquinho. A astrobiologia é uma área da ciência que estuda a origem, a evolução e distribuição da vida no universo, combina elementos de várias áreas diferentes, biologia, química, astronomia, geologia, física, matemática, tudo o que vocês se possam lembrar em termos de ciência acaba por se juntar para poder entender a origem, a evolução e distribuição da vida no universo. Em relação à origem da vida, o facto de estudarmos a origem da vida permite-nos entender como é que surgiu a vida inicialmente no nosso planeta e como é que ela evoluiu para se tornar a vida diversa que nós conhecemos hoje em dia. Depois, em termos de procura de vida extraterrestre, isto envolve a procura de vida para além do nosso planeta. Ou seja, aquilo que nós fazemos são estudos para detectar sinais de vida, aquilo que nós chamamos normalmente de bioassinaturas. E há muito tipo de bioassinaturas, porque a vida, quando existe, deixa vários tipos de vestígios. Podem ser compostos orgânicos, podem ser padrões na areia, podem ser fósseis, muito provavelmente a existir microbianos, podem ser muito tipo de coisas. E aquilo que nós fazemos é tentar estudar quais são estes sinais que nos podem facilitar a detecção de vida, ou atual ou passada. Em relação à distribuição da vida, aquilo que nós tentamos entender é a habitabilidade planetária, ou seja, nós investigamos localizações fora do nosso planeta onde podem existir vida, como por exemplo Marte, ou Europa, ou exoplanetas, e tentamos entender então as condições que tornam essas localizações habitáveis, para gerar mais informações que nos possam até entender o nosso próprio planeta, como por exemplo, as alterações atuais que nós vemos no nosso planeta devido às mudanças, alterações climáticas e inclusive ao seu impacto na saúde humana. E agora só um pequeno à parte, eu suponho que vocês saibam do que é que eu estou a falar, mas às vezes há pessoas que não estão tão familiarizadas, então vou só explicar. Como falei na Europa e nos exoplanetas, para o caso de haver alguém que não saiba, a Europa é a Lua que orbita Júpiter a cada 3,5 dias. Como tem uma superfície gelada, é normalmente referida como uma lua gelada, e debaixo da sua superfície existe um oceano de água salgada onde que se pensa ter o dobro de água de todos os oceanos terrestres juntos. Em termos de tamanho, a Europa é ligeiramente mais pequena que a nossa Lua, por isso, se virem este círculo verdinho aqui ao lado da Terra, é mais ou menos a representação do tamanho da Europa, por isso ela tem cerca de um quarto do diâmetro do nosso planeta. Em relação a exoplanetas, isto são planetas que orbitam estrelas que não são o nosso Sol, ou seja, existem fora do nosso sistema solar. Para alguém que seja mais curioso, eu deixei aqui um exemplo, que é o caso do planeta Beta Pictoris b, que orbita uma estrela chamada de Beta Pictoris. Mas pronto, mas voltando à astrobiologia. Aquilo que a astrobiologia, na verdade, tenta fazer é responder a perguntas que são mais centrais, ou seja, algumas dessas perguntas são estas que eu tenho aqui no slide, que são: nós estamos sozinhos? Será que a vida no nosso planeta é apenas uma coincidência? Será que existem outros sítios, algures, outros mundos que possam ter vida? E na verdade é assim, isto são perguntas muito importantes, mas que nós não conseguimos ainda ter uma resposta, um sim ou um não.
Então, como é que nós podemos encontrar estas respostas? Porque não é fácil chegar e achar um sim ou um não. Por isso, a nossa maneira de chegar mais perto das respostas a estas perguntas é planeando missões que sejam mais seguras e sustentáveis, garantindo as melhores condições para os membros de tripulações de missões espaciais, para os astronautas, para as missões futuras e até para bases futuras que estão a ser planeadas. No meu caso, como eu estudo maioritariamente fungos, eu estudo astromicologia. E isto é um termo bastante diferente. Nem todas as pessoas ouviram falar da astrobiologia, mas da astromicologia, então, são menos as pessoas que conhecem este conceito. No entanto, para os fãs do Star Trek, e não sei se há alguém entre as pessoas que nos estão a ouvir hoje, para os fãs do Star Trek, a astromicologia não é uma coisa nova, porque nesta série, no Star Trek Discovery, havia um personagem que era um astromicólogo. Claro que na série, esta é a ficção, portanto, as coisas não são exatamente, como acontecem na realidade, mas a astromicologia é sim uma ciência real, está na interface da astrobiologia e da micologia, portanto, estuda entre a astrobiologia e a micologia, que é a ciência do estudo dos fungos, e, claro, estuda fungos terrestres no espaço e em condições espaciais. Isto até porque, pelo menos até agora, não foi descoberto nenhum fungo que possa ter uma origem que não seja terrestre. Portanto, todos os fungos têm origem no nosso planeta. E agora, para vos dar ainda um bocadinho mais de informação sobre o meu trabalho, tenho que vos falar dos fungos. E é por aí que vou começar então. Os fungos, normalmente, quando eu falo sobre fungos, a maioria das pessoas tem tendência a pensar em cogumelos. Mas os fungos são organismos altamente diversos e existem muitos tipos de fungos, desde levaduras, cogumelos, bolores. Existe uma diversidade imensa. E só para vocês terem noção, as estimativas atuais, dizem que nós temos cerca de 13 milhões de espécies no nosso planeta. No entanto, nós conhecemos cerca de apenas 3 a 8% desta totalidade toda. O que é que isto implica? Que há muito fungo ainda no nosso planeta para descobrir e por estudar. Mas uma coisa que nós temos a certeza é que eles são essenciais para o bem-estar dos ecossistemas terrestres, porque sem eles o nosso planeta teria um aspecto muito, muito diferente. Só para vocês terem uma ideia, a maioria das plantas depende diretamente dos fungos para o seu desenvolvimento e crescimento. E agora pensem, se não existissem fungos, não existiriam plantas. Se não existissem plantas, não existia oxigênio. Todos os organismos que nós temos, todos os organismos vivos que nós temos à superfície do nosso planeta teriam que estar adaptados a condições muito diferentes e estaríamos a falar de um mundo bem diferente. Ainda, continuando nos fungos, uma coisa interessante é que quando nós olhamos para a árvore da vida, os fungos pertencem ao seu próprio reino, por isso eles são organismos bem diferentes do resto dos bracinhos da árvore da vida. E claro, pronto, eu sou tendenciosa porque eu trabalho com fungos e gosto do que faço, mas a verdade é que hoje em dia os fungos ainda são muito menosprezados, são subvalorizados e ainda muitas vezes ignorados. Ahm, e eu não entendo muito bem porquê, claro, como eu vos disse, tendenciosa, porque sim, gosto muito de fungos, mas a verdade é que os fungos são espetaculares, porque eles podem fazer desde sequestro de carbono, podem ser decompositores, podem causar doenças, sim, é verdade, e doenças graves, mas também podem produzir soluções para curar muitas destas doenças, muitas outras doenças. Podem ser comestíveis, podem ajudar a eliminar poluentes, podem ajudar a fazer fermentações para nós termos imensos produtos alimentares diferentes. Podem ser alucinogénicos, sim. Podem inclusive ajudar a fabricar chuva. Podem ser tóxicos. E podem inclusive criar zombies. Esta parte é um bocadinho mais estranha, mas para quem conhece a série, por exemplo, The Last of Us, ou o livro The Girl with All the Gifts, aí vocês já estarão familiarizados com isto, porque quer a série, quer o livro, e há também um jogo de computador, foram baseados numa espécie específica de fungo que transforma as formigas e outros insetos, em algumas espécies diferentes, em zombies. Por isso, na verdade, e acho que não estou a ser exagerada, os fungos são maravilhosos.
Mas pronto, a verdade é que é assim, independentemente de tudo maravilhoso que eles têm, eles podem ser nossos inimigos. Infelizmente, eles podem nos causar muitos problemas. E algumas dessas coisas são, por exemplo, eles podem produzir micotoxinas, podem nos produzir, causar reações alérgicas, podem nos causar infecções, e não só a nós, mas também a outros animais. E isto, por exemplo, em termos de contexto espacial, tem um impacto direto e negativo, claro, na saúde das tripulações e dos astronautas. Também podem causar deterioração de imensas coisas e podem, inclusive, ser fitopatogénicos, portanto, infectar plantas. Aqui isto afeta a saúde da tripulação, a gestão do estoque, porque imaginem que há um estoque de comida durante uma missão espacial e que é contaminada por fungos e de repente está tudo deteriorado e não há alimentos para suster ah, a missão durante o tempo todo. Ou inclusive, se são fitopatogénicos e infectam plantas, podem pôr em causa a agricultura espacial que se venha a desenvolver, por exemplo, na Lua ou até em Marte. Claro que também fazem decomposição e biodegradação de resíduos, e isto põe em causa as infraestruturas, porque podem degradar partes fundamentais e essenciais para as missões. E embora os fungos ainda sejam muitas vezes ignorados, eles estão a ganhar alguma relevância, alguma visibilidade. Parte do motivo, por exemplo, tem a ver com o facto da Organização Mundial de Saúde ter, ter reparado que eles estão realmente a tornar-se um problema e criou há alguns anos atrás, e penso que é em 2022, uma lista de fungos patogénicos prioritários. E o objetivo desta lista é destacar fungos críticos e que são altamente importantes para a saúde humana. Com estas listas, aquilo que a Organização Mundial de Saúde fez foi gerar listas de espécies que são críticas, que nós vemos aqui na imagem, e depois separar também espécies por grupos de risco elevado e de risco médio. E isto dá alguma visibilidade aos fungos, porque na verdade aquilo que nós estamos a presenciar e a ver acontecer no nosso planeta é que com as alterações climáticas, os fungos estão-se a adaptar muito bem ao aumento das temperaturas e a tudo o que está a acontecer no nosso planeta. E eles, ao se adaptarem bem, muitos deles estão a tornar-se mais perigosos para nós do que aquilo que eram. Assim como isto acontece no nosso planeta com as alterações climáticas, também pode acontecer durante as missões espaciais, quando eles se adaptam às condições do espaço. Mas já lá vamos. Para terem noção, isto porque falei de micotoxinas e nem toda a gente sabe o que é que são micotoxinas. As micotoxinas são químicos, toxinas que ocorrem naturalmente e podem ser encontradas nos mais variados alimentos quando estes estão contaminados por fungos. Por isso, podem ser encontradas em cereais, frutos secos, especiarias, fruta em geral, como maçãs, por exemplo, em grãos de café, em chá, inclusive. Por isso, é muito fácil, haver micotoxinas nos produtos alimentares. E o problema das micotoxinas é que elas podem nos causar vários problemas muito sérios. Podem nos causar intoxicação aguda, podem nos causar efeitos a longo prazo, como por exemplo imunodeficiência e cancro, inclusive. Por isso, elas são realmente uma ameaça muito séria, quer para a saúde humana, quer para a saúde de outros animais. Podem causar micotoxicose, que é a doença resultante da ingestão de grandes quantidades de micotoxinas. E depois tem um outro problema que é, normalmente nós pensamos, nós cozinhamos os alimentos e eles ficam bons e próprios para a alimentação humana. O problema é que a maioria destas micotoxinas é estável ao calor, ou seja, não são destruídas quando nós cozinhamos os alimentos. Por isso, nós cozinhamos, mas as micotoxinas continuam lá. E se nós as ingerirmos, nós vamos ter todos estes problemas que elas podem causar. Por isso, na verdade, elas são um problema muito grave. E claro que existe uma diversidade enorme de micotoxinas, tendo em conta a diversidade fúngica, isto era o expectável. Mas pronto, mas não são tudo más notícias, porque os fungos podem realmente ser também nossos amigos e ajudar-nos em N situações. Por isso, eles podem, por exemplo, ajudar com biotransformações, por fermentações, por exemplo, e ajudar-nos a ter produtos como o pão ou bebidas alcoólicas. Podem produzir metabolitos, e aqui metabolitos de todo o tipo, desde antibióticos, antifúngicos, antitumorais. Eles podem produzir uma gama variada de medicamentos. E além disso, a própria biomassa dos fungos pode ser usada na alimentação, quer a levedura alimentar, quer como micoproteína.
E isto são tudo aspectos que têm um impacto positivo na saúde da tripulação, se pensarmos no contexto de exploração espacial. Outras coisas que eles podem fazer para nos ajudar é eles podem produzir enzimas, e aqui isto é bastante importante, especialmente se pensarmos no suporte de vida em circuito fechado, como acontece dentro das estações espaciais e como acontecerá nas naves espaciais, principalmente nas missões de longo prazo. Além disso, eles permitem fazer o controle biológico através de associações com micorrizas, estamos a falar, por exemplo, de plantas, e permitem produzir nanopartículas metálicas que podem, por exemplo, ser usadas para promover o crescimento das plantas. Isto tem, obviamente, aplicação direta, se pensarmos no contexto espacial, na agricultura espacial. Além disso, eles podem ser usados para produzir diferentes tipos de biomateriais. E aqui a importância é para a aplicação dos recursos in situ nos diferentes habitats que nós estamos a pensar construir, como por exemplo as bases da Lua. Além disso, as mesmas características que podem ser negativas, noutras condições podem ser positivas, que é o caso da decomposição e da biodegradação de resíduos. Isto é uma forma excelente que os fungos têm de nos ajudar a resolver, por exemplo, o lixo. Lixo que, dentro de uma estação espacial, dentro de uma nave espacial fechada, nós não podemos simplesmente ir acumulando, temos que lhe dar alguma solução, e os fungos ajudam nisto. Portanto, isto é muito relevante para o suporte de vida em circuito fechado. E para vos dar ainda mais uma ideia, porque as pessoas normalmente não têm noção, mas os fungos são usados numa variedade enorme de áreas de indústria. E assim como são usados no nosso planeta para estas diferentes áreas todas, todas as aplicações são transferíveis para a exploração espacial. Principalmente se nós pensarmos que nós queremos construir bases na Lua ou até em Marte. Porque se nós vamos estar a habitar na Lua, tudo aquilo que nós precisamos no nosso planeta, nós também vamos precisar quando estivermos longe do nosso planeta. E os fungos podem nos ajudar para imensas coisas. Mas pronto, focando ainda um pouquinho mais, os fungos com que eu trabalho não são os cogumelos, são maioritariamente os fungos filamentosos. E os fungos filamentosos são aquilo que nós normalmente chamamos de bolor. Por isso, são fungos que formam as estruturas multicelulares que vocês veem na imagem, que vão crescendo em forma de rede. E estes risquinhos brancos que se estão a esticar são aquilo que nós chamamos de hifas. Quando temos muitas hifas juntas, temos aquilo que chamamos de micélio. Estes fungos chamam-se filamentosos porque formam estes filamentos, mas na verdade eles podem formar imensas outras estruturas, como os poros, por exemplo. E quando nós pensamos nestes fungos filamentosos, normalmente as pessoas não têm noção onde é que os podemos encontrar. Mas eles estão por todo o lado. Eles estão no solo, eles estão na água, eles estão nas plantas, eles estão nos animais, eles estão nos insetos, eles estão em nós, eles estão na nossa pele, eles estão inclusive no ar que nós respiramos, eles estão na atmosfera terrestre, porque eles existem como partículas no ar, e nós encontramos inclusive dentro de estações espaciais, portanto no espaço. Mas eles estão literalmente por todo o lado. Um exemplo, da existência dos fungos filamentosos, e foi talvez a primeira vez, que nós nos demos conta que existiam fungos no espaço, mas lembrem-se, fungos com origem terrestre, foi, em relação à primeira Estação Espacial Modular, a Mir. E esta estação espacial foi o sítio onde primeiro foram encontrados fungos. E, na verdade, estes fungos que começaram a crescer na estação foram os principais responsáveis, pelo fim de vida da estação. Porque eles começaram a crescer, sobre as janelas e os painéis da estação e lentamente foram destruindo todo o interior e estrutura da estação, acabando por gerar, o mau funcionamento, inclusive de partes elétricas, da estação. Foi nesta altura, foi esta a primeira parte, a primeira altura em que nós, seres humanos, tivemos a noção de que o espaço não era estéril, porque até aqui a gente pensava, sai da Terra, está tudo bem, lá fora não há vida. Mas não, o espaço não é estéril. Se nós mandamos vida para fora do espaço, a vida vai continuar a existir fora do nosso planeta. Mas pronto, mas voltando aos fungos filamentosos.
Quando nós pensamos nos fungos filamentosos, normalmente pensamos que se calhar não os vemos, mas não, nós vemos. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Nos frigoríficos, principalmente naqueles que não são limpos com regularidade, é fácil ver umas manchinhas pretas ou de outras cores, e isto são os nossos fungos filamentosos a começar a crescer. Mas nós vemos-los noutros lados. Na fruta, por exemplo, nos queijos, no pão e, inclusive, em paredes. Principalmente, por exemplo, em zonas como Macau. Macau é uma zona com muita umidade. A maioria das casas tem sempre um bocadinho destas manchinhas que são, na verdade, fungos filamentosos a crescer. Mas, embora a gente olhe para isto e pense, que horror, que feio, que nojo, que coisa horrorosa. A verdade, e sim, eles nestes aspectos, assim vistos daqui, não parecem muito interessantes, mas a verdade é que quando nós os levamos para o laboratório, o aspecto é muito diferente. E quando nós os crescemos em placas de Petri, eles podem ter uma diversidade enorme de cores, de tamanhos, de texturas. E quando olhamos para eles debaixo do microscópio, debaixo da lente objetiva do microscópio, a diversidade então é ainda mais incrível, porque eles têm todo o tipo de estruturas e formas e podem ter realmente aspectos muito, muito bonitos. Mas pronto, voltando agora à astromicologia. Porque é que eu, por exemplo, porque é que estudo a astromicologia? Existem vários motivos para o fazer. Primeiro, devido à proteção planetária, porque nós temos que ter cuidado, relativamente à contaminação direta e retrógrada, que em inglês se chama forward e backward, que é a contaminação, no caso da direta, que existe quando nós levamos algo do nosso planeta para fora dele e vamos contaminar uma localização extraterrestre, ou quando trazemos algo para o nosso planeta, vindo de uma localização fora dele. E é muito importante ter cuidado com isto, porque, por exemplo, se nós pensarmos nos fungos, quando há uma missão espacial, nós vamos onde for, e depois voltamos normalmente. Quando nós voltamos, nós não voltamos nunca sozinhos, assim como quando vamos, também não vamos sozinhos. Se nós pensarmos num fungo que a gente leva, que durante o tempo em que a gente está na missão espacial se alterou, se tornou, por exemplo, mais perigoso, mais patogénico, quando regressamos ao nosso planeta, trazemos essa espécie connosco, e podemos estar a trazer uma contaminação retrógrada que pode pôr em causa o nosso planeta. Isto parece assim um pouquinho de ficção científica, mas a verdade é que não é completamente impossível e nós temos que ter isto tudo em conta. Daí ser importante entender como é que os fungos se adaptam ao ambiente extraterrestre e até que ponto é que eles se alteram. Isto porque, quando nós vamos para o espaço, como eu disse, os fungos vêm connosco. Eles fazem parte do nosso microbioma humano e, além disso, nós consideramos levá-los como recursos para as diferentes missões espaciais. E nós fazemos investigação também já com eles, quer na Estação Espacial Internacional, quer na Estação Espacial Chinesa. Por isso, sim, os fungos vão connosco para o espaço regularmente. Além disso, outra coisa importante é que nós precisamos de desenvolver métodos adequados de limpeza e desinfecção. Porque, por exemplo, no caso da Estação Espacial Internacional, agora já não tanto, mas há uns tempos atrás havia imensos problemas com contaminação de fungos, principalmente nas salas onde os astronautas faziam exercício físico. Devido ao exercício físico, acabavam por suar mais e o ambiente ficava com maior umidade, por isso era mais fácil para os fungos acabarem por ter condições mais propensas ao seu desenvolvimento, principalmente porque havia muito material têxtil, que era o substrato perfeito para os fungos crescerem. E é assim, quando nós pensamos, não tem problema, se tem fungo a gente limpa. Na verdade, não é bem assim, porque em casa, se nós temos fungos a crescer na parede ou do frigorífico, nós pegamos num spray de desinfecção, limpamos, tudo bem. Mas numa estação espacial, por exemplo, em que estamos num ambiente de microgravidade, nós não podemos simplesmente pegar num desinfetante, num spray e pulverizar. Porque num ambiente de microgravidade, se nós usamos um spray, tudo o que sai, na forma do spray acaba por se espalhar e acumular dentro da estação espacial e vai se acumular, na verdade, é dentro dos pulmões, da tripulação. Tem que ser desenvolvidos métodos adequados para este tipo de ambiente.
e isto faz parte dos estudos, por exemplo, de astromicologia. Mas existem mais motivos. Outros motivos são para garantir que as missões, as futuras missões que nós vamos ter, sejam seguras, e sustentáveis, para evitar, por exemplo, degradação e contaminação das naves espaciais e das estações, para evitar as situações como aconteceu na Mir, por exemplo, para evitar que haja infecções e doenças dos membros da tripulação e para garantir que hajam missões mais sustentáveis. Isto porque as missões normalmente são muito caras, porque é preciso muito combustível, porque o payload das missões normalmente é muito pesado. Por isso, quanto maior o payload, maior o combustível necessário, mais cara é a missão. Mas agora pensem, se nós pensarmos, por exemplo, em medicamentos, se é uma missão de longo prazo, o ideal é nós termos a maior diversidade e quantidade de medicamentos possíveis. Mas nós não podemos levar farmácias inteiras dentro de uma nave espacial. Por isso, se em vez de levarmos grandes quantidades de medicamentos, se pensarmos em alternativas, isto porque se há algum problema quando estivermos longe do nosso planeta, nós não podemos simplesmente ir à farmácia da esquina, não estamos assim tão perto. Então, em vez de levarmos estas grandes quantidades de medicamentos, se, por exemplo, selecionarmos algumas espécies de fungos que nos permitem fazer produção in situ dos diferentes medicamentos, isto diminui muito o payload, a quantidade de coisas que temos que levar, e assim as missões tornam-se bem mais sustentáveis. Mas isto é só um exemplo. O motivo principal pelo qual estudamos a astromicologia é porque os fungos se adaptam muito, muito bem às condições de stress ambiental. Assim como nós vemos com as alterações climáticas, eles também se adaptam muito bem às condições fora do nosso planeta. E a verdade é que eles podem mudar muitas das suas características, podem mudar a sua regulação genética, a atividade enzimática, a produção dos metabolitos secundários, podem se tornar mais perigosos, mais patogénicos, mais infecciosos e podem também alterar os perfis de produção de toxinas e micotoxinas. E isto é ainda mais problemático porque nós sabemos que o nosso organismo, quando está no espaço, também sofre alterações, mas não para melhor, infelizmente para pior, porque o nosso sistema imunitário, quando nós estamos no espaço, enfraquece, as respostas imunitárias são diferentes, há alterações nos formatos das células, na diferenciação celular, há alterações também na medula óssea. Uma das coisas que acontece é o tamanho dos nossos ossos diminui a proliferação celular, por isso nós ficamos muito mais suscetíveis e muito mais frágeis. E é muito mais fácil para os fungos, que se tornam mais fortes, de repente poderem infectar-nos a nós humanos e pôr as missões espaciais completamente em risco. Por isso, nós temos realmente que entender o que é que acontece com os fungos. E então, como é que nós estudamos a astromicologia? Claro, como já vos disse, não existem espécies de fungo com origem que não seja terrestre, portanto, nós estudamos espécies fúngicas do nosso planeta, nós analisamos as adaptações destes fungos e exploramos as diferentes espécies e os seus produtos para a exploração espacial, quer através do desenvolvimento de infraestruturas ou, inclusive, de materiais melhorados. No meu caso, a minha investigação normalmente começa com recolha de amostras em ambientes análogos. E, com sorte para mim, o nosso planeta está cheio destes ambientes análogos, que são ambientes bem diferentes, são locais específicos do nosso planeta que têm algumas das características que existem em locais extraterrestres. Nos fazer uma diversidade de estudos muito diferentes e, no caso da astromicologia, permite-nos estudar fungos que se adaptam a estes ambientes que são bem complexos e extremos. Aqui eu mostro-vos, por exemplo, um mapa que tem 33 análogos terrestres, mas isto é um mapa de uma publicação que já tem algum tempo. Hoje em dia existem muito mais do que estes 33 análogos terrestres. Por isso, existem imensos sítios para explorar. Eu vou-vos só mostrar alguns dos sítios com os quais eu trabalho e dos quais eu fiz recolha de amostras. Eu recolhi amostras, por exemplo, em Cabo Verde, nas salinas de Cabo Verde, e o foco nas salinas é porque isto são zonas muito áridas, que têm uma alta irradiação solar, com uma elevada salinidade, com temperaturas e oxidação muito, muito elevadas, e são ambientes que têm organismos que são únicos e estão completamente adaptados a estas condições bem diferentes.
Portanto, foram vários os locais de onde recolhi amostras. Ahm, Só para entenderem também um pouco melhor, no caso, as salinas podem ser estudadas como análogos de Marte antigo, não o Marte atual, e como análogos das luas salgadas, como a Europa, que já falámos, e Encélado, que é a lua de Saturno. Recolhi amostras também e trabalho com amostras de outros tipos de salinas, salinas de Portugal, como as de Aveiro e de Rio Maior, também com amostras do Lago Tirez em Espanha, com amostras do Mar Vermelho, onde em 2023 tive um mês a bordo do navio de investigação chamado Meteor, para recolher amostras do Mar Vermelho e na altura fiz parte então da equipa desta expedição que tinha pessoas de vários países diferentes, várias instituições diferentes e fizemos recolhas de águas profundas de salmoura e de frontes hidrotermais. Para terem noção, para fazer recolha de amostras destes ambientes, não dá para simplesmente mergulhar um pouquinho e apanhar as amostras, porque isto normalmente são localizações muito, muito fundas. Por isso tivemos que usar um Remote Operated Vehicle, e eu não sei dizer isto em português, mas um veículo operado remotamente, que é uma espécie de submarino, que tem diferentes braços que permitem sugar ou apanhar, diferentes amostras. E na imagem que vocês veem, na imagem mais pequenina, a parte amarela e a cor de laranja, são tapetes microbianos que existem em algumas destas localizações. Só para terem noção, aqui está um bocadinho da imagem, desta espécie de submarino a entrar dentro do mar. Mas pronto, vou passar à frente porque isto era só para vocês terem uma ideia. E claro que depois fizemos recolha de amostras de água, sedimentos e de solos do fundo do Mar Vermelho. Na imagem da direita conseguem ver as diferentes camadas do solo do fundo do mar com a cor avermelhada característica desta zona. Também trabalho com amostras da Antártida, por isso trabalhamos realmente com amostras muito diversas e também de Sabrras na Algéria. Isto, os Sabrras, para quem não sabe, são zonas que têm um ambiente desértico salino, por isso é uma zona que tem sal à superfície, tem crostas de sal e de gesso e de halite, provocadas por uma evaporação extrema, nestas áreas. Tem uma alta salinidade, tem também, como as salinas, uma elevada exposição a raios UV e, claro, quantidade de nutrientes muito limitada. Por isso, todos os organismos que se desenvolvem nestas áreas, tal como nas salinas, vão ter capacidade de adaptação a condições extremas, e vão ser muito diferentes daquilo que normalmente encontramos. Mas pronto, para além disto, a minha investigação não é apenas a recolha de amostras. Depois de eu fazer a recolha de amostras, normalmente aquilo que eu faço é isolamento, identificação e caracterização de novas espécies e novas estirpes. E eu trabalho maioritariamente com fungos, principalmente fungos filamentosos, mas acabo depois por ir trabalhando também com outros organismos, como bactérias e arqueias, porque a diversidade nestes ambientes, não é tão pequena como de antes se pensava. Porque antes pensava-se, isto em ambientes extremos não há vida, não cresce nada. Mas não, os micro-organismos são, muito diversos nestas áreas e encontram-se micro-organismos muito, muito diferentes. Para além disto, aquilo que eu depois faço com os fungos que isolo é eu exponho-os a condições que são comuns a ambientes espaciais. Por isso, aquilo que eu faço é a exposição destas amostras, destes fungos, destas estirpes, a gravidade alterada. E isto pode ser microgravidade, que é o que existe, por exemplo, nas estações espaciais, ou a gravidade simulada da Lua, ou a gravidade simulada de Marte. E isto eu consigo fazer através de um equipamento que vocês podem ver aqui na imagem em baixo, que se chama clinostat. Também faço ensaios, ou fiz ensaios, com condições de hipergravidade. E neste caso foram feitos através do uso de uma centrífuga de grande diâmetro, disponível na ESA. Mas também faço exposição das amostras a salinidades elevadas, presença de regolitos artificiais, isto são simulantes de solo, que podem ser simulantes de solo da Lua ou de Marte,
exposição também a temperaturas muito elevadas ou muito baixas e também a condições de vácuo. E depois aquilo que eu faço, na verdade, é ver o que é que acontece. Mas, só um pequeno à parte para vos explicar, a gravidade alterada que nós estudamos, nós temos vindo a fazer vários ensaios com microgravidade, através deste aparelhinho que vocês veem na imagem de cima. E isto é um aparelho que põe as amostras em rotação com dois eixos diferentes e assim acaba por anular a gravidade terrestre e permitir simular gravidades diferentes como a microgravidade. E depois, na imagem de baixo, aquilo que vocês estão a ver é uma centrífuga de largo diâmetro, neste caso que eu tive a hipótese de usar através do programa HyperJazz. E neste programa, nós aquilo que fizemos foi a exposição de várias estirpes fúngicas, várias espécies fúngicas, a hipergravidade em valores de 10 e 15 Gs. O foco na hipergravidade, que normalmente as pessoas não estão tão habituadas a ouvir falar, é porque isto é o parâmetro que nós encontramos durante as fases de lançamento e reentrada das naves espaciais durante as missões. Por isso, a hipergravidade, na verdade, são forças de aceleração intensas que podem ser muito, muito mais superiores à gravidade da Terra. E já houve alguns estudos iniciais que reportaram que há uma espécie de desenvolvimento de certas células que é estimulado quando está exposto à hipergravidade. Por isso, nós quisemos saber também o que é que acontecia no caso dos fungos. Aqui temos algumas imagens de como os ensaios são montados dentro das gôndolas, que é como se chamam estas caixas vermelhas das centrífugas, e isto são caixas muito, muito grandes e muito pesadas. E na verdade, depois das experiências estarem montadas, aquilo que acontece é a centrífuga funciona por rotação como as centrífugas pequeninas, com a diferença de que isto é uma centrífuga enorme. E claro, vocês aqui estão a ver um bocadinho, mas no pleno funcionamento a velocidade de rotação é muito, muito maior. E pronto, e depois de fazer a exposição, o isolamento, a exposição às diferentes condições, dependendo do projeto em que eu estou a trabalhar, eu analiso vários tipos de coisas. Primeiro, eu analiso as características morfológicas para ver se os fungos mudaram ou não de morfologia após a exposição às diferentes condições. Também faço ensaios de estabilidade genética para entender se houve alterações nesse sentido. Outra das coisas que eu faço é eu analiso a produção de nanopartículas metálicas, porque uma das coisas que os fungos permitem fazer é produzir estas nanopartículas, e elas podem ser incorporadas, por exemplo, em têxteis ou em cimentos, para aumentar e conferir atividade antimicrobiana. Por isso, vejo também se esta produção é ou não diferente após a exposição. Analiso os perfis enzimáticos e perfis de metabolitos secundários. Portanto, dependendo do projeto, há um foco num destes aspectos. E pronto, agora vou-vos só falar um pouco dos resultados, de alguns resultados interessantes que tivemos até agora. No caso, isto é o trabalho do pós-doc, do estudante de pós-doutoramento que faz parte do meu grupo, que tem feito isolamento de muitas espécies e temos nesta altura mais de 50 estirpes fúngicas selecionadas após isolamento dos sapras na Algéria. Portanto, temos algumas que são inclusive potenciais espécies novas. Depois, no caso, fizemos também o estudo da formação de biofilmes fúngicos em regolitos marcianos e lunares. Isto foi um trabalho de um aluno de mestrado, o Alan, e aquilo que ele fez foi os regolitos, para quem não tem ideia, os regolitos do solo lunar e solo marciano, normalmente aquilo que são é pó, ou seja, areia muito fina. Porque, na verdade, na superfície da Lua não existem pedras, aquilo que existe, a superfície da Lua está coberta de pó. Então, para nós podermos estudar este pó na formação de biofilmes, aquilo que nós fizemos foi selecionarmos as partículas que encontramos maiores no regolito artificial com que trabalhamos e fizemos a inclusão em resina para criar estas stubs, estas partículas de resina que colámos no fundo de Erlen Meyers, onde pusemos a crescer fungos para ver a formação dos diferentes biofilmes. E aquilo que o Alan viu foi que para diferentes regolitos artificiais havia a estimulação de crescimento dos fungos e de maior formação
de alguns biofilmes. Quando ele comparou, por exemplo, o crescimento de estirpes de fungos em gravidade normal com microgravidade, a diferença foi muito pequena, embora tenha havido um ligeiro aumento do crescimento de biomassa. Mas quando ele quando ele pôs os fungos a crescer com diferentes regolitos artificiais, aquilo que ele viu foi que quando olhava para o controle, o crescimento de biomassa, a quantidade de fungo que cresceu nestas placas Petri, era muito maior para todos os regolitos artificiais do que quando comparado com o controle normal. Por isso, aquilo que nos leva a pensar é que se nós tivermos fungos a crescer no Sol, da Lua ou de Marte, eles crescerão muito melhor. Outra das coisas que nós fizemos, e isto foi um estudo de uma investigadora convidada que teve algum tempo connosco, a Donatella Tesei, ela fez o estudo da produção de nanopartículas metálicas por espécies que foram expostas à microgravidade e aquilo que ela viu foi que, quando expostas à microgravidade, as nanopartículas formadas deixaram de ser redondas, que é normalmente a forma que têm, e passaram a ter formas diferentes, como triângulos ou até quadrados. E passaram também a ser mais pequenas. Isto é muito importante porque nanopartículas metálicas mais pequenas têm normalmente uma maior atividade antimicrobiana, por isso são mais úteis para incorporar, por exemplo, noutros materiais. Fizemos também o estudo da produção de nanopartículas em microgravidade, mas neste caso aquilo que nós notamos é que para todas as espécies que testámos, e testámos várias, como podem ver aqui, embora tenha havido duas com um bocadinho mais de produção de nanopartículas, não houve diferença entre a exposição à microgravidade, e no caso testámos 15G, quando comparadas com a gravidade normal. Por isso, todas as espécies tiveram o mesmo tipo de produção. Aquilo que isto mostra é que, não havendo diferenças significativas, os níveis de produção são idênticos após a exposição, mas isto significa que os fungos podem ser usados para bioprodução, dentro do contexto espacial. De qualquer das maneiras, a hipergravidade continua a ser um parâmetro que precisa de mais ensaios e de mais estudos, porque há poucos ensaios feitos, com este parâmetro. E quase a chegar ao fim, para vos deixar uma mensagem geral que espero que seja a ideia com que vocês ficam, quero apenas que se lembrem que, em relação aos fungos, eles têm uma diversidade incrível. O potencial deles é ilimitado, eles permitem-nos fazer muitas coisas, mas ainda são pouco explorados. E sim, podem realmente contribuir para o sucesso, mas também para o fracasso de missões espaciais. Por isso, eles são muito relevantes no contexto espacial, mas precisam ainda de mais estudo. É preciso mais pessoas a estudar a astromicologia. E claro, pronto, eu sou tendenciosa porque gosto daquilo que faço e acho realmente que a astromicologia vai contribuir significativamente para a astrobiologia, biotecnologia espacial, exploração de Marte, da Lua, exploração espacial em geral e inclusive a utilização de recursos in situ. Claro que o meu trabalho eu não faço sozinha, como vocês devem imaginar, a investigação não é nunca o trabalho de uma única pessoa, por isso, tudo aquilo que eu faço é em conjunto com os meus diferentes colaboradores das mais diferentes instituições e países, e claro, também com financiamento de diferentes agências financiadoras. E claro, também com o meu grupo, quer as pessoas que estão atualmente no grupo, quer as pessoas que já passaram pelo grupo. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, discutir inclusive potenciais colaborações, ou saber um pouquinho mais da investigação que nós fazemos, estejam à vontade para entrar em contacto, ou inclusive para ver o link que está disponível pelo QR Code que está agora na imagem, que vos vai dar mais informação sobre a investigação que se faz aqui em Macau. Muito obrigada e estou disponível se houver alguma pergunta. Eu vou parar de partilhar, a minha apresentação. Muito, muito obrigado. Fantástica apresentação. Não sei se há perguntas. Quem tiver uma pergunta pode levantar a mão ou escrever o texto e ler aqui no chat. Ahm, Fantástica apresentação. Eu, Obrigada. sinceramente, não tinha tanta informação sobre fungos e sua importância em diferentes áreas. Então, foi muito bom.
Eu tenho uma pequena dúvida enquanto esperamos o Força. jogo. Eu escrevi aqui. A primeira é sobre que está. Como é que. Há um momento que informou lá no início que quase todos os fungos que estão a ser estudados têm origem na Terra, né? Eu gostaria de saber Uhum. como é que nós determinamos se um fungo tem origem na Terra ou não. Qual é o método? Ah, independentemente do método que a gente possa pensar para analisar o fungo, que a gente encontre, aquilo que nós sabemos até agora é que ainda não foi encontrada vida fora do nosso planeta. Por isso, Ok. à partida, encontrando um fungo, a gente tem que assumir que ele tem origem terrestre. Até porque o Ah, mais, o mais provável é que, se eventualmente a gente encontrar vida, que seja, claro, microbiana, mas simples, vida muito simples. E os fungos são eucariotes. Por isso eles são um pouquinho mais complexos. Dentro dos micro-organismos que existem, eles não são os mais simples. E o mais ah, provável é que a gente encontre micro-organismos o mais simples possível. Por isso, não é expectável a gente encontrar fungos fora do nosso planeta, mas para já, de qualquer das maneiras, a gente ainda não encontrou nenhum tipo de vida, fora ok. daqui. Tudo o que nós encontramos no espaço, fomos nós que levámos da Terra. Por isso, sim, existem fungos no espaço, mas fomos nós que levamos. Ok. Fantástico. E a outra também foi quando mencionou que os fungos têm, causam chuva, ou eles ajudam. Sim, Quero porque saber. eles, é verdade, eles agregam-se e formam partículas que depois acabam por se agregar junto das nuvens e acabam por estimular a produção de chuva. Por isso, eles não produzem a chuva diretamente, mas facilitam muito o processo da chuva porque se acabam por agregar junto das nuvens. É a mesma função ou que os aerossóis, algo assim? Ah, não é bem, porque os aerossóis são partículas pequeninas, mais pequenas que os fungos, que se dispersam no ar. Não têm, os aerossóis em geral não têm uma ação direta na chuva. Mas os fungos, como existem na nossa atmosfera, quando se agregam, em pequenas partículas junto das nuvens, acabam por estimular a produção, gerar condensação nas partículas e gerar a formação de chuva. Ok, fantástico, interessante. Temos uma pergunta da Laurinda Macarim, que levantou a mão. Pode ligar o micro e fazer a pergunta, por favor? Saudações. Não sei se conseguem me ouvir. Muito bem, sim. Muito bem. Muito obrigada, Marta, pela apresentação. Gostei muito e é um tema muito interessante. Eu nunca tinha visto os fungos nessa perspectiva positiva. Na maior parte das vezes, eles sempre são os vilões. E eu gostei bastante. E também a minha questão é mais sobre a parte do experimento que fez, ou dos experimentos que tem feito, onde os fungos são onde as amostras de fungos são coletadas em diferentes condições, essas condições extremas. E disse que nos resultados, algumas espécies elas apresentam maior produtividade e outras não alteram tanto quando são expostas à força centrífuga, entre outros. E eu gostaria de saber se existe um período determinado em que era esperado que esses fungos apresentassem essas alterações, por exemplo, se é esperado que elas venham a mudar a sua morfologia em função de uma semana, em função de um ano. Qual é mais ou menos o período de estudo que é feito? Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, Laurinda. Este assunto é um pouquinho complexo, porque, na verdade, as coisas não funcionam da mesma maneira para todos os fungos, por isso, cada espécie de fungo funciona de maneira diferente. E enquanto uns têm, por exemplo, o crescimento, favorecido, outros crescem mais devagar quando estão expostos a estas condições, semelhantes às condições espaciais. Uns produzem mais coisas, mais, por exemplo, se eles já têm um perfil de produzir determinados compostos, algumas espécies podem passar a produzir maior quantidade, mas há inclusive espécies que, quando expostas a estas condições, acabam por produzir compostos que em condições normais não produziriam. E depois há exatamente o contrário, o oposto, espécies que
produzem determinados compostos, mas quando estão expostas a estas condições semelhantes às condições espaciais, acabam por produzir menos ou deixar inclusivamente de produzir. Por isso, isto é tudo muito relativo e depende sempre da espécie, não há uma resposta igual para todas. Em relação ao tempo, cada fungo tem um tempo de crescimento diferente, por isso, regra geral, as espécies de fungos filamentosos têm um crescimento de uma geração de cerca de 7 dias. Mas isto é a regra geral, porque na verdade há fungos que crescem entre 3 a 5 dias, há fungos que demoram 7 a 15 dias e há fungos que podem demorar até um mês a fazer o seu desenvolvimento até ficarem maduros, até terem crescimento completo. Por isso, mais uma vez, isto depende da espécie. Agora, aquilo que nós sabemos é que muitas vezes os fungos aquilo que fazem quando são expostos a estas condições extremas têm uma primeira reação de adaptação, mas não se alteram. Ou seja, nós só quando estudamos os fungos após a exposição durante várias gerações é que nós conseguimos perceber se os fungos se adaptaram a uma condição diferente ou se sofreram alguma alteração ou se reagiram naquele primeiro momento, mas depois se adaptaram e voltaram a ser como eram. Portanto, para além disto, de diferenciar de espécie para espécie, também é diferente em termos de geração, porque o que acontece na primeira geração de exposição, por isso no primeiro período em que eles crescem até ficarem adultos, durante a exposição, pode ser diferente quando analisamos após vários ciclos de crescimento desses mesmos fungos. Por isso têm que ser analisadas várias coisas e não é para nenhuma das espécies um assunto fácil e direto. É por isso que é preciso muitos mais estudos de astromicologia, precisamos de mais pessoas a estudar esta área. Muito obrigada. E eu tenho só mais uma questão que também Sim. estava a mencionar, a responder a primeira de que algumas espécies desenvolvem-se e outras não. E eu gostaria de saber se existem espécies que são favoritas para esse experimento e, caso sim, quais são os critérios que foram usados para selecionar estas espécies para os estudos? Ok, mais uma vez aqui, isto depende exatamente qual é a pergunta que nós estamos a fazer e que queremos responder. Por isso, normalmente aquilo que acontece é cada projeto em que nós trabalhamos tem um foco específico e não temos necessariamente as espécies favoritas, ou seja, quando nós pensamos, por exemplo, se estamos à procura de quais são as melhores espécies que nós precisamos para uma missão espacial para a produção de medicamentos, aí nós aquilo que vamos focar são espécies que nós já sabemos que no nosso planeta fazem uma boa produção de determinados compostos, determinados medicamentos. Então vamos pegar nessas e explorá-las, por exemplo, expondo a microgravidade, a gravidade da Lua, a gravidade de Marte, com regolitos artificiais e ver se passam a produzir mais, menos ou as mesmas coisas. Mas, se pensarmos não nas favoritas, não naquelas que queremos, mas naquelas com que temos que ter mais cuidado, nós vamos, por exemplo, fazer, e fazemos no nosso laboratório, há uma aluna de mestrado que está, por exemplo, agora nesta altura a trabalhar com isto. Ela trabalha com estirpes de fungos que são fungos dimórficos, que têm dois tipos de estruturas, podem ter morfologia de levedura ou morfologia filamentosa. E aquilo que acontece é, quando eles passam de leveduras a filamentosos, o nível, a capacidade patogénica é diferente. Ou seja, eles podem passar a ser mais perigosos se a diferença, se quando mudam de levedura para filamentos, se isto acontece mais rápido. Então aquilo que nós vemos é o que é que acontece a estes fungos que alteram normalmente, pronto, quando existem no ambiente, eles estão na forma de levedura. Quando infectam, por exemplo, um ser humano, eles começam a crescer na forma filamentosa e causam-nos infecções muito graves. Então aquilo que nós tentamos ver é o que é que acontece a estes fungos quando estão expostos às condições espaciais? Transformam-se de levedura para filamentosos mais rápido? E se sim, temos um problema, porque então, se estes fungos vão connosco nas missões espaciais, então aí implica que se eles nos infectam durante uma missão espacial, eles vão nos infectar de forma mais potenciada e mais rápida. E se o nosso sistema imunitário acaba por ficar deprimido durante as missões espaciais, então temos um problema muito grave porque alguns destes fungos podem ser realmente muito perigosos
e causar situações que nós, durante uma missão espacial, principalmente se pensarmos em missões que podem durar muito tempo, não temos como resolver estando fora do nosso planeta. Por isso, não há propriamente um fungo favorito, aquilo que nós focamos é diferentes projetos para responder a diferentes perguntas. E as perguntas dentro da área de astromicologia são muitas, por isso temos que fazer ainda muito trabalho e temos que nos despachar, porque cada vez há mais missões espaciais a serem planeadas, e nós precisamos de ter em conta tudo o que pode acontecer, atempadamente para garantir que corre tudo bem. Muito Fantástico. obrigada. Muito obrigado. Temos a Maria Vilanculos, depois podemos ir passar para a Yara, depois temos mais uma questão no chat. Então, Marina, Ok. podes ligar o micro. E a seguir, Yara, Ok. Olá, Marta, muito obrigada pela Olá. apresentação. A astromicologia é algo completamente novo para mim, mas achei muito interessante. E tenho aqui algumas curiosidades, né? Eu gostaria de saber se as espécies de fungo que temos aqui, por exemplo, nas salinas, no Mar Vermelho, onde a Marta esteve a pesquisar, gostaria de saber se são exatamente as mesmas que têm no espaço e já deu-se o caso de, por exemplo, uma espécie estar extinta aqui, né, no planeta Terra e estar a ocorrer lá. E também gostaria de saber como é que fazem o controle de fungos patogênicos, né? Como é que fazem o controle da proliferação desses fungos patogênicos no espaço, já que não, os procedimentos seriam diferentes, né? Daqui de Terra, então, yeah, essas são as minhas curiosidades. E obrigada. Ok, obrigada pelas perguntas. Vou ver se consigo responder. Em relação a como é que fazemos a contenção, relativamente aos fungos perigosos, normalmente, quando nós levamos fungos propositadamente para fazer investigação nas estações espaciais, uma das coisas que nós garantimos é que os fungos que levamos não são nunca os mais perigosos, exatamente já para evitar qualquer problema de contaminação que possa acontecer inadvertidamente. Porque nunca podemos pôr em risco as missões que estão a acontecer, porque se levamos uma espécie que é muito perigosa e se acontece algum problema, se quebra algum dos frascos ou das placas de Petri que possam ter esses fungos a crescer, e se contaminam os astronautas com alguma coisa perigosa, podemos pôr em risco a vida e a missão. Isso não podemos fazer. Por isso, até agora, todos os ensaios que são feitos são com estirpes que têm aquilo que nós chamamos biohazard level, de risco mínimo. Por isso, há vários tipos de risco de biohazard, e eu peço desculpa porque não me lembro da palavra em português. Existem 4 níveis de risco. E normalmente todos os ensaios nas estações espaciais são feitas com as estirpes de risco 1, que é o risco mais baixinho, que são estirpes que não nos afetam, ahm, e à partida não nos causam mal. Claro que mesmo assim temos que ter sempre imensos cuidados, porque nós sabemos que os fungos se podem alterar quando estão em condições espaciais, por isso há sempre todo o cuidado que existe num laboratório de microbiologia para que quem está a trabalhar com os fungos não se ponha em risco e não tenha problemas por trabalhar com eles. Eu peço desculpa, eu vou pedir à Marina que me repita a primeira pergunta, porque esta era a última. Se não se importar, Marina, pode ligar outra vez o microfone e repetir a primeira pergunta. A primeira pergunta era se existem algumas espécies de fungo, né, que se, acho que encontram-se no espaço, são as mesmas, exatamente as mesmas que se encontram aqui nas salinas no Mar Vermelho, e se já deu-se o caso de perceberem que tem uma espécie que já não está a ser vista aqui inteira, mas que lá ocorre. Ok, ok. As espécies que nós normalmente levamos propositadamente, porque atenção, há espécies que vão connosco porque fazem parte do nosso microbioma, por isso nós temos fungos dentro do nosso organismo e essas nós não nos conseguimos esterilizar por dentro para garantir que eles não estão aí connosco. Por isso, estou só a falar das espécies que nós selecionamos para levar para estudar. As espécies normalmente que nós levamos são espécies selecionadas e são espécies de referência e são normalmente as mais comuns dentro do nosso planeta.
Ou seja, todas as espécies que nós isolamos de ambientes extremos, normalmente essas nós estudamos no laboratório e como ainda há pouca informação sobre os fungos que vivem em ambientes extremos, essas normalmente não são as que nós levamos para as estações espaciais. Para as estações espaciais, para os estudos em estações espaciais, nós levamos aquelas que estão melhor estudadas no nosso planeta, exatamente para nós podermos entender melhor tudo o que acontece quando as estudamos fora do nosso planeta. Por isso, quando isolamos fungos das salinas, do Mar Vermelho, nós levamos para o laboratório e estudamos, mas estudamos para perceber como é que eles se adaptaram e como é que eles conseguem sobreviver sem problemas a estas condições extremas que são semelhantes a condições fora do nosso planeta. Por isso, esses a gente normalmente não são os preferidos para nós fazermos ensaios nas estações espaciais. O que não quer dizer que não estejam a ser planeados estudos com algumas espécies específicas. Mas os ensaios de início, quando se começaram a estudar os fungos no ambiente fora do nosso planeta, foi com as estirpes que estão melhor estudadas para nos facilitar o trabalho em reconhecer todas as alterações fora do planeta. Em relação às estirpes ou às espécies que tenham sido extintas, tendo em conta que nós conhecemos apenas 3 a 8% da totalidade de espécies de fungos que existem no nosso planeta, nós acabamos por não ter muita noção se houve espécies que foram extintas, porque cada vez que nós descobrimos uma espécie de fungo novo, nós caracterizamos e estudamos essa espécie e acabamos por a preservar. Por isso, ao contrário do que acontece com os animais, que são maiores, mais visíveis, e nós conseguimos ter noção, existem 10 indivíduos, agora existem 5 e agora só existe um. Em relação aos fungos, quando eles se tornam extintos, nós acabamos por não ter noção. E isso é um dos grandes problemas da conservação, em termos de micologia, porque a diversidade fúngica no nosso planeta é muito grande, sim, mas nós temos noção de que, devido às atividades humanas e devido às alterações climáticas, muitas espécies estão a correr sérios riscos, mas não tem como nós as identificarmos facilmente se nós ainda não as encontrarmos. Por isso é fácil, ou é possível que elas se tornem extintas e nós não as cheguemos a conhecer. Mas tudo o que vai connosco para o espaço, ou vai dentro de nós, ou é selecionado por nós, e à partida não são espécies que estariam próximas de extinção. Porque se é uma espécie que está próxima de extinção, ela não vai habitar, não vai fazer parte do nosso microbioma e não vai ser nenhuma das espécies que nós vamos selecionar para estudar no espaço. Não sei se respondi à questão, mas espero que tenha dado para entender. Respondeu muito bem, muito obrigada. Obrigada eu. Ok, se calhar Yara, agora a Yara. É, muito obrigada pela apresentação, muito interessante. Nunca tinha pensado nos fungos nessa perspectiva. Então, gostei muito da apresentação e da pesquisa, do fato de fazer a recolha dos fungos em vários ambientes diversificados. E já mencionou de alguma forma o que eu ia perguntar, porque eu ia perguntar sobre os fungos que são levados para testes em missões reais, espaciais, devido a essa rapidez nas mutações dos fungos. Eu queria perceber como é que fazem para controlar os riscos aos quais, por alguma razão, os humanos podem estar expostos por estar a carregar consigo para testes. Certos fungos, se explicou aqui que eles podem passar muito rapidamente de leveduras para filamentos, mas mencionou que não são todas, que têm classes, né? Tem classes de fungos que já são sabidos que uma mutação não seria assim tão arriscado, né? Sim, portanto, existem espécies diferentes, cada espécie tem a sua característica. Os fungos dimórficos, que são aqueles que podem mudar de morfologia, são um tipo específico de fungos. E a questão é, quando nós selecionamos espécies para estudar no espaço real, nós trabalhamos com todos os cuidados possíveis e imaginários, um, mais cuidados até do que aqueles que temos normalmente nos laboratórios de microbiologia, na Terra. Mas mesmo nos laboratórios de microbiologia na Terra, existem todos os cuidados possíveis e imaginários, desde equipamento, de proteção pessoal, desde equipamento onde nós trabalhamos com as amostras, por isso nós normalmente não trabalhamos
em cima de uma mesa, nós temos equipamento próprio para trabalhar dentro do equipamento sem nos pôr a nós em risco. Além disso, cada vez que as amostras vão de um lado para o outro, não vão na palma da mão, vão em caixas ou frascos que estão completamente fechados. Portanto, está tudo sempre o mais possível protegido, para não nos pôr a nós em risco e no caso das missões espaciais, no caso dos astronautas, para não os pôr a eles em risco. Portanto, aí faz parte do trabalho de rotina de microbiologia ter todas as condições de trabalho de assépsia, para garantir que não há contaminações inadvertidas. Claro que acidentes acontecem, às vezes coisas acontecem, mas até isso nós tentamos prever ao máximo, e temos sempre alternativas de forma a conseguir controlar e conter, o mais possível qualquer coisa, qualquer incidente que possa acontecer. E também tem uma segunda questão que tem a ver com a caracterização das amostras coletadas, né, para saber as espécies ou os tipos de fungos que existem. E podemos considerar que essa caracterização é um trabalho que tem que ser contínuo e infinito por causa do fato de sabermos que os fungos vão sofrendo mutações e muito provavelmente eles podem ser caracterizados de uma forma e depois serem encontrados de uma outra forma e a caracterização tornar-se contínua. Sim, os fungos podem se adaptar, e sofrer alterações, e podemos ter até fungos que se alteram ao ponto de gerar espécies novas. Normalmente, de qualquer das maneiras, essas alterações não são assim tão rápidas, por isso, quando nós começamos a estudar um fungo e o caracterizamos e o identificamos como uma determinada espécie, para ele se eventualmente tornar uma espécie diferente, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, por isso ele tem que passar por muitas gerações e não é uma coisa que a gente consiga acompanhar ao longo de meses, isto seria uma coisa ao longo de anos ou décadas. Mas isto acontece, tanto que, por exemplo, uma das coisas que nós notamos agora no nosso planeta com as alterações climáticas é que estamos a ter imensas novas infecções fúngicas emergentes, por isso, fungos que antes não nos causavam problemas nenhuns e que agora de repente se estão a tornar patogénicos e que se estão a conseguir infectar-nos a nós, seres humanos, e a outras espécies. Por isso, embora isto ainda não seja uma alteração de espécie, Ahm, estes fungos estão a sofrer alterações cada vez maiores e temos sim algumas espécies novas que estão encontradas e que, na verdade, aquilo que nós assumimos é que são espécies que já sofreram alterações o suficiente para nós agora, quando as vemos, nós não as conseguimos identificar como sendo uma espécie antiga e aquilo que identificamos é como sendo uma espécie nova. Mas são espécies que provavelmente começaram inicialmente como uma outra espécie e que, devido às pressões ambientais, se foram alterando tanto que agora nós, quando as encontramos, as identificamos como sendo espécies completamente novas. Mas sim, mas não é uma coisa que a gente consiga acompanhar porque não é assim tão rápido. Ok, mais perguntas? Obrigado. Temos mais uma pergunta no chat da Eunice. Ela diz: excelente apresentação, fez-me ter uma ideia diferente sobre a vida no espaço. Gostaria de saber se os impactos, quer sejam positivos ou negativos, que os fungos trazem em termos quantitativos e qualitativos, é o mesmo esperado aqui na Terra, tendo em conta as mutações a que elas sofrem de acordo com o ambiente em que é estudado. Ok. As alterações não são exatamente as mesmas que nós esperamos aqui no nosso planeta, pelo simples facto de que os fatores de stress são muito maiores e muito, muito diferentes daquilo que nós temos no nosso planeta. Por isso, no nosso planeta, nós esperamos que as coisas ocorram a um certo ritmo, a uma certa velocidade e de uma certa forma, e conseguimos mais ou menos prever o que está a acontecer, por exemplo, com as alterações climáticas. Mas no espaço, Até nós amanhã. temos nós Vamos. temos as diferentes tipos de radiação, nós temos a gravidade alterada, que pode ser a microgravidade, pode ser muito diferente. Temos situações de vácuo, temos situações de temperatura muito extrema, quer muito elevada, quer muito baixa. Por isso, são condições que são
muito mais agressivas do que aquilo que nós encontramos no nosso planeta. E pronto, e o admirável é que os fungos são tão elásticos em termos de adaptação que eles conseguem adaptar a todas estas condições às quais nós, seres humanos, não conseguimos resistir. Mas não são todas as alterações que eles possam sofrer ou adaptações não são as expectáveis, do nosso planeta. Mesmo quando nós estudamos os fungos que existem nos ambientes extremos, estes ambientes, estes terrestres análogos, eles não têm todas as características que existem no espaço. Eles são considerados análogos terrestres, mas normalmente aquilo que eles têm é alguns parâmetros apenas idênticos a localizações fora do nosso planeta, mas não têm todas as condições. Por isso, o espaço real é muito mais agressivo em termos de condições, do que aquilo que a gente encontra no nosso planeta à partida. Mais perguntas? Ahm, Acredito que não há mais perguntas. Vamos dar mais uma chance. Quem tiver mais uma pergunta, este é o momento, porque ficamos sem tempo. Ok, Não mas sei se tiverem perguntas de futuro ou se agora tiverem com um pouquinho de vergonha, estejam à vontade para entrar em contacto comigo por e-mail, ou por uma das formas que eu mostrei na apresentação. Eu estou sempre disponível para responder a perguntas ou trocar informação ou falar um pouquinho sobre este trabalho. está certo. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada eu. E Muito acreditamos que obrigada. terá mais perguntas, porque vamos a seguir colocar o vídeo disponível no nosso canal da YouTube. E muito obrigado a todos que puderam participar. Foi uma apresentação muito boa, aprendemos muito. Muito obrigado, professora Marta, mais uma vez. Pode ser, Obrigada eu, foi um prazer, e até breve. certo. Tchau. Ok. Um bom dia, uma boa noite e uma boa tarde.